Fala aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gravando hoje no dia 11 de setembro de 2023, dia que o HCTR11 chegou a cair mais de 20%. E essa queda aconteceu após o anúncio de dividendos na última sexta-feira de 17 centavos por cota. Esse fundo que fez a IPO em 2019, hoje tem mais de 200 mil cotistas, sempre pagou mais de R$ 1 por cota de dividendos, chegando a pagar muitas vezes aí mais de R$ 2 por cota, mas ele vem em uma descendente de distribuição nos últimos meses. A nossa ideia aqui não é detalhar o HCTR, não é entrar em detalhes sobre o que está acontecendo com o HCTR, mas extrair lições do caso HCTR. Então eu vou mostrar alguns números para vocês, alguns dados para vocês ao longo desse vídeo. A ideia não é criticar a gestão, a ideia não é criticar o investidor, e sim entender o que a gente pode aprender com tudo isso para que o investidor não cometa erros que fez com que ele perdesse muito dinheiro. O investidor que está posicionado em HCTR, como você vai ver ao longo desse vídeo aqui, perdeu bastante dinheiro. Eu sou Danilo Bastos, eu sou analista de fundos imobiliários aqui na Ticker Research. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui nesse canal, curtir esse vídeo, me segue lá no Instagram também, @DaniloGBastos, porque lá eu posto conteúdo sobre fundos imobiliários e finanças em geral todos os dias. Bom, ponto importante aqui. O que fez esse fundo imobiliário cair hoje? Dia que eu gravo esse vídeo, dia 11 de setembro de 2023, provavelmente você vai assistir somente amanhã. O que fez essa queda de mais de 20% hoje? É mais gente vendendo do que comprando. Obviamente, muita gente vendendo faz com que a queda caia. Agora, por que essa galera está vendendo? É difícil você entrar na mente de cada investidor, mas provavelmente tem muito relação com o anúncio de dividendos que teve na última sexta-feira, onde o fundo anunciou que vai pagar apenas 17 centavos por cota agora neste mês. E muito investidor já vem perdendo a paciência com esse fundo ao longo dos últimos meses. Vou mostrar para vocês aqui como foi o desempenho do HCTR desde o IPO. Bom, pessoal, nessa imagem a gente tem o desempenho do HCTR, que é a linha amarela, e na linha laranja aqui embaixo a gente tem o IFIX, que é a nossa média de mercado. Desde quando esse gráfico? Desde 11 de setembro de 2019. Por quê? Porque foi quando o fundo fez o IPO. Então ele teve uma fase aí de bastante valorização, os fundos imobiliários valorizaram bastante ali por determinado período, e o HCTR sempre foi puxado para cima porque ele pagou bons dividendos. Então muita gente feliz com aqueles dividendos, satisfeito com os dividendos, compram bastante, e essa pressão compradora joga as cotas para cima, assim como pressões vendedoras jogam a cota para baixo. E o fundo teve um bom desempenho aí por algum tempo. O que eu sempre falo, e é bom extrair isso, é bom extrair esse ensinamento, é bom ter isso em mente se você é investidor de fundo imobiliário. Quando a gente está falando de investimento imobiliário, você tem que pensar no médio e longo prazo. Numa carteira diversificada de investimento, você vai ter investimento para os seus objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo. Você está comprando fundo imobiliário para viver de renda. E viver de renda é algo que se constrói aos poucos. E ativos imobiliários não performam no prazo que você quer. Então é sempre bom olhar médio e longo prazo para frente. O HCTR não tem um prazo tão grande assim. Eu começo a considerar longo prazo a partir de 7 anos aí para frente. A gente está falando de um fundo que fez o IPO aí em 2019, né? E veio apresentando um bom desempenho. Lembrando que aqui é sempre cota mais dividendo, que é o que interessa, sempre retorno total. Evita fatiar dividendo, olhar só cota, olhar só dividendo. Fatiar rendimento, desculpa, olhar só cota ou só rendimento. Tenta pensar em retorno total. E depois ele começou uma trajetória de queda, uma forte trajetória aí de queda, terminando hoje fechado aí, por volta de R$37, se eu não me engano, tem esse dado para mostrar mais para frente. Então esse foi o desempenho do HCTR desde o IPO. Quem entrou lá no comecinho perdeu próximo aí de 40% do dinheiro que colocou inicialmente, isso considerando cota mais dividendos. Enquanto a média de mercado de fundos imobiliários, que apanhou bastante ali durante a pandemia, né, todos os fundos apanharam, ele teve um desempenho de 22,9% nesse período. Lembrando que aqui ainda, para sermos honestos, a gente ainda não está considerando aí uma janela de longo prazo, como eu entendo como analista que deve ser considerado, mas isso mostra que o fundo perdeu aí para a média de mercado, apesar de ter períodos que ele teve uma performance superior. Agora, pessoal, qual foi a principal motivação do investidor para comprar HCTR e vir fazendo que ele valorizasse no começo, como eu mostrei para vocês ali? Assim, qual tem sido a grande motivação do investidor para vender o HCTR fazendo essa queda nas cotações?
o dividendo, dividend yield, né? O investidor fala muito de dividend yield. Infelizmente, muita gente nem sabe direito o que está falando, o que isso quer dizer. Lembrar que a gente tem próximo de 70% dos nossos investidores de fundos imobiliários são novatos ainda, sem experiência, estão em processo de aprendizado. E a maior motivação para se investir em fundo imobiliário é justamente o dividendo regular, recorrente que ele paga. É muito bom para quem quer viver de renda, para quem está construindo renda passiva. Agora, o que o iniciante ainda não tem em mente é que o fato de um fundo estar pagando bom dividendo não quer dizer que ele vai continuar pagando para frente. Por isso que é importante você entender o fundo, estudar o fundo, entender de onde aquele dinheiro está vindo e raciocinar se aquilo é sustentável ou não. A gente conversa bastante com investidores e as argumentações têm sido muito assim, né? Quando começou a ter problema, mas nunca teve problema. Eu invisto há um tempão. Cara, você não investe há um tempão, o fundo é de 2019. Não é um tempão, 2 anos, 3 anos, tá? Não é. E ele está pagando regularmente, não quer dizer que esse dividendo seja sustentável. Então, é importante ter isso em mente. Eu vou mostrar para vocês agora o que é o dividend yield, que todo investidor fala, e algo que é importante também a gente entender em relação ao dividend yield. Bom, dividend yield é isso aqui, ó. Os dividendos dividido pelo preço da cota. O investidor gosta de fundo imobiliário que tem um dividend yield elevado. Ele considera que aquele fundo imobiliário é bom. Mas muitas vezes esse investidor não entende o seguinte, né? O que pode fazer o dividend yield, que é isso aqui, né? O que o investidor está buscando? O que pode fazer esse dividend yield ser elevado? Tá? 2 coisas. Bom, se os dividendos forem elevados, né? Dividendo elevado, vai jogar o dividend yield para cima. É uma divisão isso aqui, né? Então, aumentar aqui. Ó. Se os dividendos forem elevados, o dividend yield, que é só o resultado da divisão dos dividendos pelo preço da cota, vai ser elevado também, ok? Então, às vezes o fundo tem um dividend yield elevado porque os dividendos estão altos. E esse é o principal raciocínio, é o primeiro que o investidor faz. Mas muitas vezes ele esquece disso aqui. Às vezes os dividendos não estão elevados. Não estão elevados. Mas o preço da cota está lá embaixo. Isso aqui não estou falando do HCTR especificamente não, tá? Isso serve para qualquer fundo imobiliário. Então o preço da cota está lá embaixo. Por que o preço da cota pode estar lá embaixo? Talvez o mercado já tenha identificado um risco que você ainda não identificou. Talvez a maioria dos investidores tenha identificado esse risco e não estão aceitando pagar muito por aquele determinado fundo imobiliário. Portanto, com o preço da cota lá embaixo, o dividend yield tende a ficar alto. Acontece muito ao contrário também. Um fundo imobiliário que tem um dividend yield ali ok, tá? Vamos deixar aqui um pouquinho menor, só para a gente exemplificar, mas esse fundo é considerado tão seguro pelo mercado, tão seguro, que todo mundo aceita pagar mais. Ele é bem recomendado por profissionais de investimento. E muita gente comprando, joga o preço da cota lá para cima. E aí o que acontece com o dividend yield desse fundo? O dividend yield vai lá para baixo, né? Então eu estou falando aqui de um fundo seguro que paga um dividendo ok, mas muita gente querendo pagar, o preço da cota vai lá para cima. Como o dividend yield é só o resultado dessa divisão, o dividend yield acaba indo lá para baixo também. O que é que eu quero dizer com isso? Que dividend yield elevado não quer dizer que o fundo imobiliário é bom. Assim como dividend yield baixo não quer dizer que o fundo imobiliário é ruim. A sua análise não é por aí. A análise do investidor tem que ser a qualidade dos ativos. O que tem lá dentro que está gerando renda? Tem bons imóveis, se é um fundo de tijolo? Tem bons CRIs, eles são seguros, o fundo está devidamente diversificado, esses CRIs têm garantias, cria um empréstimo, quem está pagando aquele empréstimo tem capacidade de pagamento, então você vai ver ali a qualidade dos ativos e a qualidade da gestão, quem está tomando conta daquilo tudo. Quem toma conta daquilo tudo faz um bom trabalho, tem experiência no que está fazendo, não compra só a narrativa não, procura entender de fato. E aí você vai começar a entender se o dividendo é sustentável. Se o fluxo de dinheiro que você está recebendo e que pretende continuar recebendo é sustentável. Se você olhar só o dividend yield, lembrando que o dividend yield são os últimos 12 meses de dividendos. Não está falando nada daqui para frente. Se você olhar só o passado, você não vai entender nada, você não vai conseguir concluir nada em relação ao futuro. Então a primeira lição que a gente tira desse caso do HCTR é mais um fundo imobiliário que nos mostra isso. Só olhar dividend yield não adianta nada. Aqui, no nosso processo de análise de investimento, a gente sugere para o nosso time que tudo relacionado a preço fique por último. O dividend yield é uma métrica relacionada a preço. Eu não mostrei para vocês que são os dividendos divididos ali pelo preço da cota.
Portanto, tem preço envolvido. Se tem preço envolvido, é uma métrica relacionada a preço. Portanto, ela fica por último na análise. Primeiro a gente vai analisar qualidade dos ativos e qualidade da gestão, para depois eu entrar em qualquer coisa relacionada a preço. Pode ser um modelo ali de valuation, pode ser um PVP para quem usa PVP. Eu não gosto muito de PVP para fundo de tijolo, mas isso é outra história, tem até vídeo sobre isso aqui no canal. Ou pode ser o próprio dividend yield, para ter uma noção da rentabilidade ali em função do que você investiu. Mas é tudo métrica relacionada a preço. Tem que ficar por último. A análise qualitativa vem primeiro. A análise fundamentalista vem primeiro do que o valuation. Então essa é a primeira lição. Dividend yield não quer dizer nada. Deixa dividend yield por último. Bom, agora vamos para a segunda lição aqui desse caso do HCTR. O investidor que está acompanhando o mercado, de fato, ele sabe, ele viu que diversos analistas recomendaram a venda desse fundo há muito mais de um ano atrás. Há um ano atrás ou mais, diversas casas de análise de investimentos, diversos analistas profissionais recomendaram a venda desse ativo. O investidor só tem dois caminhos para ele investir corretamente. Só tem dois caminhos para ele construir patrimônio em renda. Ou estudar e se dedicar bastante, aí ele está olhando qualidade dos ativos, qualidade da gestão, vou falar mais sobre isso já. Ou ele está sendo muito bem assessorado por um profissional de investimento, profissional certificado de investimento, que está acompanhando o mercado para ele, fazendo as devidas recomendações e os devidos alertas. Especificamente sobre o HCTR, diversos analistas de fundos imobiliários fizeram recomendações públicas, não foram só para os assinantes dele, não foi só para a base de assinante, fizeram recomendações públicas. Nós mesmos aqui na Ticker Research fizemos um relatório público, foi divulgado aí gratuitamente, eu vou mostrar para vocês aqui, ele está disponível na nossa área de assinantes, a gente não tem mais o PDF para enviar aí publicamente, talvez alguém tenha recebido, tenha viralizado, enfim, quem for nosso assinante pode acessar lá pela nossa área de membros. E eu vou mostrar para vocês quando foi que a gente recomendou a venda. Então, eu estou mostrando aqui tranquilamente esse relatório porque é um relatório que a gente divulgou publicamente e porque não é porque a Ticker Research, porque nós, porque o meu time aqui fez um trabalho espetacular. Não. Todos os analistas de fundos imobiliários, os analistas profissionais de fundos imobiliários que eu conheço há mais de um ano, pelo menos, recomendaram a venda desse fundo. Então, o investidor que está estudando o mercado nem precisava dessa recomendação, porque ele de fato está estudando o mercado. O investidor que estava sendo bem assessorado por praticamente qualquer casa de análise, ele teve a recomendação de venda. Tá? Eu vou mostrar para vocês o relatório e já venho aqui, nesse caso específico, lembrando que eu não estou criticando o investidor, eu estou pegando os fatos, as coisas que aconteceram no nosso mercado para extrair lições, para a gente investir melhor daqui para frente. Dá uma olhada no nosso relatório e o que fundamentou a nossa recomendação de venda aqui da Ticker. Cada casa de análise, cada analista tem a sua visão e eu já comento mais com vocês sobre isso aqui. Vamos dar uma olhada no relatório. Bom, esse aqui é o relatório da Ticker, carteira de fundos imobiliários, o responsável Danilo Barros sou eu, do dia 27/3/2022. A gente está em 9 de 2023, ou seja, tem um ano e meio que a gente divulgou esse relatório. Está até no modelo antigo, nosso relatório já mudou o layout, falando do HCTR11, 27 de março de 2022. Tá? Eu ainda trouxe a observação que esse fundo nunca compôs a nossa carteira recomendada. O relatório traz a revisão da tese de investimento do HCTR, fundo que não compõe a carteira recomendada, mas já foi objeto de análise e recomendação. Só para vocês entenderem, aqui na Ticker a gente tem a nossa carteira recomendada, mas a gente analisa mais de 60, 65 fundos, se eu não me engano, hoje. A gente acompanha e recomenda comprar ou não comprar. E o HCTR sim teve uma época que foi nossa recomendação, e aqui a gente estava mudando o nosso entendimento. Aqui há um ano e meio atrás, e não foi a gente que fez, não, foram várias casas de análise, foram a maioria dos analistas profissionais que eu conheço, fizeram de graça publicamente ainda, não foi só para os assinantes deles, então eu fico bem tranquilo para falar sobre isso. Tá, vamos ver aqui o que fundamentou a venda. Então vamos à conclusão do relatório direto. Tá? O pessoal que é nosso assinante pode olhar depois do relatório, que teve 7 páginas, lembrando que foi um relatório só de revisão de tese. E aqui, diante dos seguintes fatos conjuntos que nós identificamos na época, né? Dupla exposição do risco, equity, dívida, com necessidade de rolagem de dívida. Aqui refere-se um pouco ao caso do circuito de compras. Pouca transparência em relação ao risco. Na ocasião, nós entendíamos, o relatório dele melhorou bastante, inclusive, durante esse período, mas que o fundo não trazia muita transparência em relação a determinados riscos que eles estavam envolvidos. Tá? Pressão nas cotações, dificultando o movimento da gestão para realizar novas emissões. Enquanto o empreendimento estiver passando por auditoria, a gente teve, esse fundo começou a ter dificuldade para fazer novas emissões de cotas. Tá? Tamanho da exposição ao circuito de compras, que é um shopping aqui em São Paulo, que teve alguns problemas. A existência de opções de investimento com melhor relação risco-retorno no momento. Então, a gente identificou que naquele momento tinha vários outros fundos imobiliários
que poderiam trazer mais retorno ou retorno semelhante com muito menos risco. Tá? Na verdade, o retorno desse fundo se mostrou péssimo, inclusive, né, a partir daqui. E risco de melhor orientação por parte da CVM sobre o modelo de distribuição. Então, a gente estava questionando ali o modelo de distribuição e imaginando que aquilo poderia ser reorientado, modelo de distribuição de dividendos. A gente detalha mais aqui no relatório, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é esse o objetivo desse vídeo, né, detalhar o HCTR, sim extrair lições, mas a gente imaginava que podia ter uma reorientação da forma que o fundo fazia a distribuição de renda. E aí concluímos aqui que estamos sugerindo a venda do HCTR. Estamos constantemente monitorando o fundo, qualquer alteração no viés de venda, vocês serão informados através dos nossos relatórios periódicos semanais, relatórios extraordinários, esse aqui é um relatório extraordinário. Nossa reunião online mensal que eu faço com os assinantes e o nosso canal exclusivo para assinantes, o Telegram, a gente mantém um contato mais próximo ali com o pessoal, ok? Mas o ponto que eu quero chegar é que nós aqui na TIC recomendamos a venda desse fundo há 1 ano e meio atrás. Foram só a gente, eu estou falando isso aqui para me gabar? Não, não foi. Foram todos os analistas de fundos imobiliários profissionais. Na época, eu e diversos outros analistas somos muito atacados por uma legião de fãs. É normal isso no mercado de fundo imobiliário. O investidor gosta tanto daquela sensação de receber dividendo que ele acaba se apaixonando pelo ativo. E tudo que você vai falar contra, ele leva aquilo para o pessoal. O cara se envolve tanto com o ativo que ele não consegue separar mais o que é ele, o que é a cabeça dele, o que é o ativo, de tal forma que se você apontar algo que não é tão ok em determinado fundo imobiliário, e aqui eu já abro um parênteses para falar que todo fundo imobiliário vai ter algo que não é positivo, não existe fundo imobiliário perfeito, mas quando você olha ali pontos positivos e negativos, ele tem que ter mais positivo do que negativo, mas quando você aponta um negativo de alguém que gosta muito, é muito comum você ser atacado por um investidor fã daquele fundo imobiliário. E aconteceu muito isso com a HCTR na época, vários analistas foram acusados, vocês são vendidos, vocês estão fazendo isso só para derrubar a cotação. A gente estava fazendo isso porque a gente enxergava risco na distribuição, não só nós aqui, mas diversos outros colegas aqui. Outra coisa que o investidor novato confunde muito também é todo mundo que produz conteúdo com analista. O que é um analista? É um profissional certificado e regulado pela CVM que se propôs a fazer uma prova e prestar o serviço de análise de investimento dentro das regras que a CVM propõe. Um relatório igual esse que eu mostrei para vocês aqui agora, eu não posso escrever o que eu quiser ali. Eu escrevo esse relatório e envio para o órgão regulador para que ele avalie ali o que eu estou escrevendo. Então, óbvio que se estão assistindo esse vídeo no YouTube, os analistas estão nas redes sociais. Agora, não é todo mundo que está na rede social que é analista. Tem muito youtuber muito bom, que sabe até mais do que analista. Tem muito cara produzindo conteúdo no Instagram, aliás, eu também estou no Instagram, me siga lá, @DaniloGBastos, produzindo conteúdo e sabe muito mais do que analista. Ele só não quis fazer a prova, só não quis, ok, ótimo. Agora, o que o investidor não pode fazer é confundir todo mundo como analista. Isso seria um risco, só fazendo um paralelo, de você ver qualquer pessoa falando de saúde na internet e você achar que ele é um médico, e não é o caso, né? Muita gente pode dar a opinião dele, liberdade de expressão, ele falar o que ele acha que você deve fazer para melhorar o seu coração, para melhorar a sua respiração, para ter hábitos de vida mais saudáveis, mas no final das contas você deveria escutar o médico, ou nutricionista, profissional de saúde, etc. Ok? Então esse é um alerta que eu quero fazer e muita gente confunde, porque o analista recomendou, o cara me manda o post, o vídeo, etc. Não, cara, esse cara não é analista, isso não é uma recomendação. A recomendação vem em formato de relatório e é enviado para o regulador. Pode até ser feito um vídeo sobre, mas não é assim que funciona. E você não é obrigado a saber disso se você está começando agora. Então, eu estou te alertando aqui. Vamos olhar como foi o desempenho do HCTR desde que nós fizemos essa recomendação. Lembrando que várias pessoas fizeram em datas diferentes, mas todos com certeza absoluta aí há mais de 1 ano atrás. Eu não vou ter como ficar puxando aqui a data de cada casa de análise de investimento, de cada analista profissional. Então eu estou mostrando aqui a nossa. Ok, estamos aqui então. Período de análise 27/3/2022 até 11/9/2023. Tem aqui 1 ano e meio, foi quando a gente fez o relatório que eu mostrei para vocês recomendando a venda. Então, temos aqui na linha laranjinha o IFIX, que é a média de mercado nesse período, que teve uma apreciação aí de 17,39% desta data até hoje, dia 11/9/2023. E o HCTR, que desde então, ladeira abaixo, tá? Então, um investidor que saiu aqui seguindo a nossa orientação, que foi pública, gratuita, feita em rede social, ou a orientação de qualquer casa de análise, porque um mês antes, um mês depois, todas estavam mais ou menos no mesmo período recomendando a venda, ele salvou uma grana, porque a cota, eu tenho os dados dessa cota aqui, já passo para vocês, mas saiu próximo aí de 114, 115 reais, 116 se eu não me engano, para 37 reais hoje. O investidor perdeu bastante dinheiro, o cara que segurou, ok? E na ocasião, eu lembro aí que na ocasião a gente foi bastante atacado, etc.
a gente usa analistas, né, são vendidos e tal, e não é o caso. Como eu mostrei para vocês, todos os relatórios que eu li relatório de vários colegas, foram muito bem fundamentados ali, apontando que cada analista identificava como risco, às vezes com opiniões pouco divergentes entre um analista e outro, mas todos identificando ali pontos de risco e a venda sendo realizada. Grande lição número 2, então, desse caso do HCTR, mas que serve para qualquer fundo. A ideia aqui, de novo, é trazer para a nossa vida ensinamentos para que a gente possa investir melhor. Você só tem 2 caminhos para investir. Construir patrimônio e renda, só 2. Ou você estuda para fazer as próprias análises. Estudar para fazer a própria análise não é ficar no fórum trocando ideia. Não é o grupo de WhatsApp ver o que outras pessoas, às vezes tão inexperientes quanto você, estão fazendo. Estudar por conta própria não é dar uma lida no relatório enquanto você vê a novela, vê o jornal, brinca com seus filhos. Estudar por conta própria é sentar a bunda na cadeira e estudar mesmo. Tá? Sejamos francos e honestos. Tem muita gente que faz isso muito bem, mas você vai precisar se dedicar. Aqui na Ticker, por exemplo, quando a gente solta um relatório de um fundo imobiliário, a gente passa uma semana, pelo menos, naquele fundo. Nós somos em 3 pessoas acompanhando só fundo imobiliário. Aqui somos em 18 no time, fundo imobiliário somos em 3. Então, dificilmente você vai fazer um trabalho assim. Não precisa se debruçar tanto a nível de jornalista profissional, mas não é dando aquela scrolladinha ali no teu celular, vendo o que a galera está comentando no fórum, lembrando que 70% dos investidores de fundos imobiliários são leigos. Às vezes o cara no fórum lá não tem nem nome, é um fake e você está acreditando no que ele está falando. Você está olhando num grupo e você nem sabe a experiência da galera. Às vezes o cara canta de galo demais, mas nem é tão experiente assim. Então não vai nessa onda. Se você quer estudar, eu acho que você deve ler relatório gerencial, faça conta. Está falando de fundo de papel, vamos tentar identificar se aquele CRI tem risco, como são as garantias, se aquele empreendimento, que aquele empréstimo, aquele financiamento está sustentando, se aquilo faz sentido ou não. Então você vai precisar estudar. Se você está olhando imóveis, a qualidade dos imóveis, onde esses imóveis estão, se existe demanda para aquele tipo de imóvel, como é que está a vacância da região, se o aluguel tende a subir ou descer, enfim. Isso é uma opção, tá? Só tem 2 caminhos. Essa é uma opção, estudar. A outra é ser orientado por um analista profissional. Não precisa ser eu, se você não gosta de mim. Tem diversos aí no mercado. Um relatório de uma casa de análise de investimento que custa em torno de 20 a 30 reais. E ela traz para você diversas informações, traz muita educação e traz a carteira recomendada que você pode nem seguir. Mas só os alertas, os insights educacionais são válidos. E não vejo problema nenhum em você assinar uma casa de análise. Muita gente fala, eu não quero assinar porque eu não quero o cara me dizendo o que comprar, o que vender. Cara, o que comprar, o que vender é 10% de um relatório. O resto é educação e informação com uma visão de um profissional. E talvez você lendo isso, você possa se dedicar a ser o melhor dentista, o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor advogado, o melhor aviador, o melhor policial e deixar a parte de análise para um profissional. Claro que você vai ler, você vai conversar no fórum, etc. Mas você tem um apoio para tomar a sua decisão. Vou deixar um link aqui para vocês aqui embaixo com 20% de desconto caso você queira conhecer a nossa assinatura de fundos imobiliários. Então tem um link que é temporário, então aproveita, caso você tenha interesse em conhecer, tem 20% de desconto nesse link. Beleza? Essa é a lição 2, vamos já dar continuidade a esse vídeo, mas antes, se está aprendendo alguma coisa até aqui, esse vídeo está sendo útil para você, então me ajuda a crescer esse canal, se inscreve aqui nesse canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode aprender também. Me siga lá no Instagram, @DaniloGBastos, eu vou deixar o link aqui embaixo para facilitar. E comenta aqui, fala o que você está achando, que outro tema que você gostaria que eu trouxesse. E vamos em frente, que tem mais coisa para a gente ver, mais lições para extrair desse caso interessante aqui do HCTR. Agora, vou mostrar para vocês uma comparação. Essa comparação é com o HCTR, que hoje está, sem dúvida, entre os fundos imobiliários ali, tidos pelo mercado, pelos investidores em geral, como um dos fundos mais arriscados. E vou comparar com um fundo que é considerado um dos mais seguros do nosso mercado. Não necessariamente o mais, mas é considerado um dos mais seguros do nosso mercado, que é o KNRI. Lembrando que essa comparação, eu estou comparando um pouco banana com laranja aqui, tá? O HCTR é um fundo high yield, é um fundo de papel, e o KNRI é um fundo híbrido que investe ali entre laje corporativa e galpões, tá? É um fundo bem seguro, que atua em segmento diferente, não são excludentes. Investir não é sobre o que é melhor, e sim sobre uma carteira diversificada. Mas essa comparação é interessante, porque o KNRI, como eu mostrei para vocês quando eu estava falando de dividend yield um pouco ali atrás, se você não entendeu aquilo, volta naquela explicação, ele é um fundo que sempre foi negociado caro no mercado, né? O preço da cota sempre lá para cima. Por que isso acontece? Porque os investidores enxergam ali uma segurança. Então eles estão dispostos a pagar um pouco a mais. E como eu mostrei para vocês, quando esse investidor está disposto a pagar um pouco a mais, o dividend yield tende a ser mais baixo, porque a cota fica mais elevada, o dividendo vem ali constante ou com uma crescente pequena, mas dividido pelaquela cota que está geralmente mais cara, o dividend yield fica lá embaixo.
E um comentário muito comum é, para que investir num KNRI da vida, e se tem outros fundos semelhantes, se o dividend yield dele é tão baixo? Primeiro que tem que pensar em retorno total. Dividend yield mais... Dividendo, desculpa, né? Mais a cota ao longo dos anos. Segundo, você tem que entender se aquele dividendo pode melhorar ou não. Eu vou mostrar isso para vocês aqui no relatório gerencial. Antes, vamos fazer uma comparação de rentabilidade ali do KNRI com o HCTR. Novamente aqui, pessoal, a ideia é mostrar um fundo que é tido como muito seguro, comparar com um fundo que é tido como muito arriscado, tá? Eles não são excludentes, eu sou muito a favor da carteira diversificada com vários ativos, e eu peguei essa comparação porque eu achei interessante. Os investidores, de uma maneira geral, reclamam do dividend yield do KNRI. Então, como a gente está aqui nesta imagem, tá? O KNRI está na linha laranja, o IFIX, que é a média de mercado, eu sempre trago aqui como referência, porque o ideal do investidor é andar em linha ou acima da média de mercado. O analista profissional, então, tem que andar acima da média de mercado no médio e longo prazo, senão aquele serviço não faz sentido, né? E aqui tem o HCTR, a performance do HCTR desde o IPO. Eu puxei os prazos aqui desde o IPO do HCTR, que é o que tem o prazo mais curto aqui para fazer a nossa comparação. Então, a perda do HCTR, em preto, tá? Próximo ali de 40%, 39,91, considerando cotas mais dividendos, segundo essa plataforma Com Dinheiro, que é uma plataforma profissional, tá? Chama-se Com Dinheiro. O KNRI, ele teve um desempenho ali de 40,69. Basicamente, o que o HCTR perdeu no período, que é um fundo que a galera comprava só porque o dividend yield é alto, ele perdeu tanto quanto o fundo imobiliário, que a galera não comprava só porque o dividend yield é baixo, ganhou. Então, de novo, eu já trouxe essa lição para vocês aqui, não é o dividend yield que vai te dizer nada, é você entender a qualidade dos ativos. O KNRI é um ativo de qualidade, é um fundo ativo de qualidade. Entender a qualidade da gestão. Quineia, o Itaú é sócio ali, tem um histórico de qualidade da gestão. E entender a possibilidade desses dividendos melhorarem ao longo do tempo. Antes da gente continuar, só para deixar claro, não estou recomendando o KNRI aqui, não. Ele é um fundo que a gente analisa e acompanha na Ticker, mas hoje a gente entende que ele está caro, acima do preço teto, acima do preço que faz sentido. Agora, isso aqui é um relatório antigo do KNRI. Ele é dessa época que a gente fez a recomendação de venda, lá para março de 2022. E ele mostra aqui uma projeção de receita adicional. Então, o gestor está avisando que vai aumentar os dividendos. Por quê? Porque ele tinha ali carência nos contratos, esse imóvel que foi alugado no pós-pandemia, e esses imóveis tinha carência, né? O inquilino chega, começa a ocupar o imóvel, paga condomínio, paga IPTU, mas o aluguel começa a pagar depois, ele tem um período de carência. Às vezes total, às vezes um desconto, mas ele já está alugado, já tem um cara ali, já tem um contrato assinado, já sabe-se que os dividendos vão aumentar, e o gestor está avisando isso para vocês, no relatório que ele emite mensalmente. E muita gente ainda assim falava que não queria o fundo porque só olhava o dividend yield e o dividend yield era baixo, tá? Sem considerar a possibilidade ali de aumento. Ironicamente, na semana em que o KNRI anunciou o dividendo ali de R$1 por cota, batendo R$1 por cota, o HCTR anunciou de 17 centavos por cota, ok? E aí eu volto naquele ponto que com vocês, tudo que a gente já falou anteriormente, as lições, que só o dividend yield não vai te dizer nada, que a análise não pode ser pautada em dividend yield, muito menos em PVP, mas isso é história para outro vídeo, que você só tem dois caminhos, ou estudar bastante, ou contar com a ajuda de um analista profissional. Nessa época a gente, e várias casas também, eu trouxe esse fundo aqui também, que não é a TIC, que acertou, não é isso que eu estou querendo dizer, estou querendo trazer coisa que é meio que unanimidade, também recomendaram o KNRI, o fundo valorizou bastante aí nesse período, assim como recomendaram a venda do HCTR. Então, se você não está estudando, você precisa dar uma análise profissional. Se você está estudando, você já teria identificado os riscos do HCTR e já teria identificado no KNRI, por exemplo, que eu trouxe aqui de exemplo, né? Lembrando que esse fundo está caro hoje no dia 11/9/2023, ele não vale este preço, tá? Mesmo que valorize, ele está caro, não tem uma margem de segurança. Se você estava estudando ali, você estava acompanhando, você teria identificado as coisas negativas de um e positivas do outro. Lembrando que estou estudando, Danilo, mas comecei agora, sou inexperiente, então talvez você não tenha segurança ainda para fazer, beleza? Então, daqui a gente extrai mais uma lição. Construir patrimônio ao longo dos meses e anos precisa andar de mãos dadas com a segurança. Então, você não vai olhar só o que paga mais. Primeiro, porque você já sabe que o que paga mais não te diz nada sobre o futuro, que é o que interessa. Segundo, que é tudo risco-retorno. Se tem muito retorno, tem muito risco. Isso é uma máxima de finanças em relação risco-retorno. Tem muito retorno? Tem. Então tem muito risco também. Se aquele retorno é ok, é crescente, é ok, então talvez ele não tenha tanto risco. Dá uma estudada ali para a gente ter noção melhor, beleza?
Por fim, pessoal, a última lição que eu quero passar para vocês sobre esse caso aqui do HCTR. A diversificação é o último almoço grátis do investidor, ou seja, cara, nada te impede de abraçar a diversificação. Preguiça, talvez, porque a declaração de imposto de renda vai ficar um pouco maior. Nada impede você de abraçar a diversificação. Eu mostrei que a queda do HCTR, desde a data que a gente recomendou a venda até hoje, foi próxima ali de 60%. Então, o investidor que só tinha HCTR no portfólio, acho que ninguém tinha só HCTR, mas o investidor que tinha só HCTR, ele perdeu 60% do patrimônio nesse período. O investidor que tinha HCTR mais um fundo imobiliário que performou em linha ali com o IFIX, ele perdeu próximo de 30%. Vê como ter 2 fundos na carteira já reduz muito a sua queda? Agora imagine o investidor que tenha 10 fundos imobiliários. Vamos pegar aquela queda de 60% e dividir por 10. Ele vai ter uma perda ali próxima de 6% nesse 1 ano e meio, tá? De retorno total, ok? Ele teve essa perda patrimonial ali de 6%. Já não é uma perda tão grande assim, tendo 10 fundos na carteira. A carteira recomendada da Ticker, que é a carteira que eu faço junto aqui com o meu time, ela tem 20 fundos na carteira, porque a gente entende que a construção de patrimônio e renda tem que necessariamente andar de mão dada com a segurança e que a estabilidade na renda, ou seja, você vai ver de renda em algum momento, esse é o objetivo, ela necessita de várias fontes de renda. Então, o investidor que tem os 20 fundos na carteira que a gente recomenda, lembrando que a gente não tinha HCTR na carteira, não tinha, mas vamos supor, estou dando um exemplo de um investidor que tivesse 20 fundos na carteira e entre eles o HCTR, você pega aquela queda ali de 60%, divide aquilo por 20, vai dar ali 3%. Cara, você ganhou isso só de dividendos, muito mais do que isso com a sua carteira nesse período de 1 ano e meio. A carteira paga próximo ali de 1% ao mês. Você ganhou muito mais do que isso só de dividendos, ok? Então, olha como a diversificação, mesmo que você tivesse um fundo altamente arriscado na carteira, protege você. Beleza? Tá claro, pessoal? Entenderam? Eu espero que eu tenha conseguido trazer essa informação para vocês. Vou correr para editar aqui, já são 11h30 editar esse vídeo. Hoje não tive tempo de gravar mais cedo, entregar para vocês o quanto antes, para que vocês possam trazer o insight desse caso aí que está bem fresco na cabeça de vocês. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo o link da nossa carteira recomendada com 20% de desconto, caso você queira conhecer um pouco mais do nosso trabalho e aproveitar esse desconto que vai ser temporário. O link vai ficar por algum tempo aqui, talvez você assista esse vídeo daqui a alguns meses e o link não esteja mais disponível, ok? Vou deixar o link do meu Instagram também, me segue lá no Instagram, eu respondo quase todo dia dúvidas sobre fundos imobiliários lá nos stories, faço muito post relacionado a finanças em geral, principalmente sobre fundos imobiliários por lá, e dá aquela força pra gente, se inscreve aqui nesse canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, fala o que você achou, compartilha, tudo aquilo que pode nos ajudar a evoluir nesse trabalho. Grande abraço para vocês e até a próxima.